Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu quero dar algumas explicações sobre função polinomial do segundo grau. Nesta aula aprenderemos a definição, os coeficientes e também o exemplo de cálculo da função no ponto. Então, inicialmente, nós vamos definir uma função polinomial do segundo grau. Essa função polinomial do segundo grau, e também chamada de função quadrática, ela é qualquer função de reais, ou nos números reais, dada por essa lei aqui, por esse formato. F de x é igual a x² mais bx mais c. Notem que a, b e c eles são números reais. E A, ele é um número que não pode ser zero, ou seja, ele tem que ser um número diferente de zero. Por quê? Caso o A fosse zero, eu faria 0 vezes x², zero. Ou seja, sobraria apenas bx mais c, o que significa que eu teria uma função polinomial do primeiro grau. E aí observem também que esse f de x aqui, ele poderia ser escrito como y, ou seja, então ao invés de eu escrever f de x igual a isso daqui, eu poderia fazer y é igual a x² mais bx mais c, ou seja, essas duas formas estão corretas. Então nós vamos pegar aqui alguns exemplos de função polinomial do segundo grau. Então observem, essa função aqui é uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, porque ela tem o termo x², que é o termo fundamental. Os outros dois termos poderiam não existir. Eu poderia não ter 5x e não ter menos 9, ter apenas 2x², que ela ainda seria uma função polinomial do segundo grau, porque o importante é que o termo maior dela seja o x². Pegando um outro exemplo aqui, vejam que eu tenho f de x igual a x² menos 9x. Então, nós não temos aquele termo c, mas ela ainda é uma função polinomial do segundo grau. Nesse outro exemplo, nós temos o x², então, nesse caso, menos 7x², e temos o termo c. Ele não tem o termo b, mas ainda ela continua sendo uma função polinomial do segundo grau. Nesse exemplo aqui, nós temos f de x igual a 0,6x² menos 3, o que também faz com que ela seja uma função quadrática, ou uma função polinomial do segundo grau, porque o termo máximo dela é x². Mas aí observem que essa função aqui, ó, ela não será uma função polinomial do segundo grau, porque ela não tem o termo máximo x², o termo dela máximo aqui é x elevado a 1, por mais que não apareça, mas é 1. Então, essa daqui não será uma função polinomial do segundo grau. Vamos identificar agora os coeficientes da função. Como é que a gente faz a identificação dos coeficientes da função quadrática? Então, vejam nesse exemplo aqui, ó, 2x² mais 5x menos 9. Para que nós possamos identificar os coeficientes dela, nós vamos comparar com a forma geral da função de segundo grau. Ou seja, essa daqui é o formato geral, f de x é igual a x² mais bx mais c. Então, eu começo a identificar da seguinte maneira. Vejam que esse 2 aqui, ó, que eu indiquei com essa setinha, ele está na frente do x², portanto, ele vai representar o nosso a. Depois, nós temos com essa seta aqui, esse termo b. Quem é que está no lugar de b? O 5. Portanto, b vai ser 5. E por último, esse c aqui, quem é que vai estar no lugar dele? O menos 9. Aí a gente tem que observar que eu tenho que pegar o sinal desse c, é menos 9. Portanto, c será menos 9. Então, nós temos aqui os coeficientes, a igual a 2, b igual a 5 e c igual a menos 9. E aí eu coloquei isso aqui novamente para a gente poder lembrar, ó, que esse c é negativo. Então, por mais que aqui na forma geral seja positivo, eu identifico o sinal que está no número. Então, nesse caso, se é menos 9, aqui também será menos 9. Vamos para o nosso segundo exemplo, então. Y igual a menos 4x² mais 8. Então, nós vamos comparar também essa função aqui. Vejam que agora eu escrevi como y, com a forma geral dela, que é ax² mais bx mais c. Então, observem que esse a aqui,
vai ser o menos 4, ou seja, o menos 4 ele está ocupando o lugar de A, porque é ax quadrado. Aqui é menos 4x quadrado. Então, A será menos 4. Então, eu coloquei aqui, ó. Agora, nós vamos observar que esse B, eu vou ter que colocar esse B como zero, porque como ele não aparece, o B é aquele termo que está com x elevado a 1. Como ele não aparece ali, então eu vou dizer que o B é zero. E o C vai ser aquele termo independente, ou seja, aquele termo que não tem x. E aí ele será o 8. Portanto, nós teremos A igual a menos 4, B igual a 0 e C igual a 8. Tá certo? Bom, e aí eu quero dar um exemplo aqui de como nós vamos calcular a função num determinado ponto. Então, nós vamos pegar essa função aqui, dada essa função f de x, lembrando que ela também poderia ser escrita como y, f de x igual a 2x² mais 5x menos 9, nós vamos calcular o f de 2. O que significa calcular, então, esse f de 2? Eu tenho que substituir o x nessa minha função por 2. Então, eu vou colocar para vocês aqui para a gente poder ir fazendo aos poucos. Ó. F de x é igual a 2x² mais 5x menos 9. Eu tenho que substituir, então, o x por 2. Portanto, eu vou reescrever aqui esse f de x como 2, porque o 2 ele vai ocupar o lugar do x. Ok? Aí aqui eu vou reescrever 2. No lugar do x eu vou colocar 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, porque esse quadrado aqui ele tem que permanecer. Eu substituí apenas o x, mais 5 vezes, quem é o x? Nesse caso, 2. Então, 5 vezes 2. E aí nós vamos colocar menos 9, que vai ser o termo independente, ele vai ser repetido. E agora basta eu resolver essa expressão numérica aqui para nós chegarmos no resultado. Então, f de 2 eu vou repetir, 2 vezes 2 ao quadrado, eu vou primeiramente resolver 2 elevado ao quadrado, então vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 5 vezes 2, eu vou repetir, mas eu já poderia ter resolvido 5 vezes 2 diretamente, menos 9. Aqui eu estou fazendo passo a passo. Vou repetir f de 2, 2 vezes 4, 8, 5 vezes 2, 10 e menos 9. E aí aqui, novamente, eu faço f de 2, 8 mais 10 dá 18, menos 9. Portanto, o f de 2 será 18 menos 9, igual a 9. Observem que, como eu falei anteriormente, você já poderia ter resolvido diretamente. 2 vezes 4, 8, 5 vezes 2, 10, aí soma 8 com 10 e diminui com 9. Mas aqui eu fiz passo a passo. Tá certo, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.